Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Bem, hoje nós estaremos refletindo sobre um dos episódios que eu acredito ter sido um dos mais importantes para o crescimento na vida espiritual dos discípulos de Cristo. Aqueles homens que por ele estavam sendo treinados e capacitados a levar o Evangelho de Jesus a todas as tribos, línguas, nações, a todos os povos. E eles iriam enfrentar, sem dúvida, grandes barreiras e dificuldades para essa tarefa. A principal delas estava dentro deles próprios. Porque se tratavam de homens comuns como eu e você. De pessoas acostumadas à naturalidade das coisas, ou seja, pessoas não acostumadas ao sobrenatural, às coisas impossíveis sendo realizadas. Eram pessoas que jamais imaginaram que alguém andasse sobre o mar, ou que peixes pudessem obedecer à voz de alguém, ou que o mar pudesse obedecer à voz de alguém, enfim. Eram pessoas comuns, com suas dúvidas, questionamentos, com a sua pequena fé. E para que estes homens se tornassem capazes de andar por esse mundo, ministrando o sobrenatural, falando do reino dos céus, tirando as dúvidas, o temor, o pavor, o medo, a ansiedade e as preocupações no coração de milhares de pessoas, em primeiro lugar, seria necessário que eles próprios fossem tratados. E certa feita, eu me encontrava com um grupo de pessoas à margem do mar da Galileia, naquele lugar tão especial, palco de tantos milagres, de tantos acontecimentos registrados pelos apóstolos de Cristo naquelas margens. Mas um dos episódios que eu estava comentando com aquele grupo de irmãos que ali estavam comigo bem cedo de manhã, por volta das 5:30 da manhã, quando nós descemos do hotel, que tem esse trecho do Mar da Galileia privativo deles, e nós descemos para aguardar o nascer do sol, e enquanto isso abrimos a Bíblia para meditar
sobre esse milagre. E esse milagre, ele teve início no momento em que Jesus disse aos seus discípulos: entremos no barco e passemos agora para a outra margem. E eles fizeram isso. E obedeceram Jesus e entraram no barco e começaram a remar e erguer aquela vela daquele barco de pescador. E o vento começou a soprar e eles foram sendo conduzidos pelo mar da Galileia para chegar a outra margem. Jesus deitou-se na popa do barco e ajeitou ali algumas almofadas. Ele estava cansado, se recostou e começou a dormir, porque a maré estava tão boa que até dava sono. Mas de repente, quando eles se encontravam mais ou menos na metade do percurso, no meio do mar, as ondas começaram a ficar um pouco mais fortes e o barco começou a sacudir para cima e para baixo e para os lados, porque o vento começou também a soprar de uma forma violenta. O céu começou a se enegrecer, densas nuvens começaram a se formar, raios, relâmpagos começaram a explodir no céu e uma chuva violenta começou a cair. Alguns desses homens eram pescadores profissionais e acostumados às lutas e aos embates no meio do mar da Galileia em alguns momentos difíceis de tempestade, quando eles estavam pescando pela madrugada. Pedro, Tiago, João eram pescadores profissionais. E no meio de toda aquela confusão que começou ali por causa dessa tempestade, esses homens acostumados a lutarem contra as ondas, eles disseram: olha, a situação não é simples, não. Eu nunca vi esse mar tão revolto. Em todos os meus anos de pesca nesse mar, em que eu estive aqui pelas madrugadas e no amanhecer do dia, nos melhores horários para a pesca, eu nunca em minha vida enfrentei uma tempestade tão violenta. E se algo não acontecer, e se nós não conseguirmos equilibrar esse barco e tirar a água que está entrando aqui dentro, eu tenho uma notícia para vocês: nós vamos morrer afogados, nós não teremos condições de sobreviver. Sabe, e eles começaram a fazer alguma coisa e a agir. Isso é natural e é normal que assim suceda. Se estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. E eles pegaram baldes e o que tinham nas mãos e as vasilhas para ir tirando a água que entrava dentro do barco, e alguns deles tentavam correr para lá e para cá para equilibrar o peso do barco quando o vento batia de um lado ou batia do outro, quando as ondas levavam o barco para um lado, quase indo ao naufrágio. Eles tentavam equilibrar o peso de alguma forma. A luta começou a se travar, era uma luta terrível. Sabe, nós podemos visualizar a situação em que esses homens estavam vivendo, um desespero, porque não se tratava apenas de um mau tempo, tratava-se agora de vida ou morte. Eles estavam prestes a naufragar e eles iriam morrer. Sabe, eles não tinham os recursos que nós temos hoje, como boia salva-vida ou armas sinalizadoras,
ou rádios para chamar a guarda costeira, ou coisas do gênero. Eles não tinham nada, eles tinham remos, alguns baldes e algumas redes daquele tosco barco antigo de pescaria, e eles estavam simplesmente ali à revelia, estavam ali boiando no meio daquele mar, sujeitos às intempéries do tempo, e estavam prestes a morrer. Que situação terrível, não é? A verdade é que nada, coisa alguma que sucedeu em torno de Jesus e por intermédio dele foi obra do acaso ou da coincidência. De forma alguma. João chegou a escrever certa vez que se tudo que sucedeu, tudo que Jesus fez, todos os milagres fossem escritos, não caberiam em tantos livros. Sabe, ele tentou com essa expressão, com essas palavras, tentar fazer com que as pessoas enxergassem que milhares de coisas, milhares de fatos, e milhares de milagres e de coisas que sucederam não foram escritas, mas os episódios que foram escritos foram selecionados pelo próprio Espírito Santo de Deus, de maneira que isso pudesse servir para mim, isso pudesse servir para você, para qualquer pessoa que lesse as Escrituras Sagradas, para que pudéssemos também aprender, para que pudéssemos receber também o mesmo benefício eterno que eles receberam por intermédio desse milagre. Nós enfrentamos também as nossas tempestades. Talvez você se encontre em uma delas agora. Talvez você, a exemplo desses homens, esteja pensando que não há nada mais certo do que o fim, do que a morte. Diante desse quadro negro que está se pintando adiante dos teus olhos, esses relâmpagos, esses trovões, e a maré que está tão alta, e a água entrando dentro do seu barco, e o barco sacudindo para lá e para cá, você não vê mais como escapar dessa tragédia. E esses homens se encontravam assim. Era a vida deles. Tudo estava ruim. Todos os projetos, todos os planos que eles tinham, o ministério deles, a fé deles em Jesus, aquilo que Jesus estava ensinando a eles, tudo aquilo estava indo ralo abaixo, esgoto adentro. Eles iam morrer afogados, inclusive o próprio Jesus, que estava ali dormindo até agora. No meio de toda aquela tempestade, Jesus continuava dormindo, cochilando tranquilo. Sabe, e essa situação perdurou até um certo ponto em que um dos discípulos percebeu que aquilo não tinha cabimento. O mestre continuar dormindo naquela tempestade terrível, eram mais duas mãos, eram mais dois braços para ajudar a tentar equilibrar o barco, segurar no mastro e tentar tirar um pouco de água de dentro do barco, pegar um balde e colaborar de alguma forma para uma tentativa de sobrevivência. Para que não viesse naufragar os seus sonhos, para que não viesse naufragar a sua fé, para que não viesse naufragar todos aqueles lindos projetos dos quais Jesus havia falado com eles até o dia de hoje. E um deles, meio cambaleando no meio de toda aquela tempestade, o movimento daquele barco vai chegando até a ponta do barco onde o mestre estava dormindo, agarra ele pelo braço e sacode ele violentamente e disse: Mestre! Mestre, não se te dá que nós iremos perecer. Sabe, meu irmão e minha irmã,
Em outras palavras, esse homem estava dizendo: Jesus, o senhor está dormindo numa situação como essa que nós estamos vivendo aqui? Será que o senhor não está percebendo que nós vamos morrer? Será que o senhor não percebe a gravidade dos fatos ao nosso redor? Será que o balanço desse barco não é capaz de te acordar? Esses relâmpagos terríveis, esses raios horrorosos que estão estourando no céu, o barulho dessas juntas entrando dentro do barco, a nossa gritaria de desespero nesse iminente naufrágio. Será que nada disso te acorda? Será que o senhor não percebe que todo mundo aqui está prestes a morrer afogado, inclusive o senhor? Não se te dá, disse ele, que todos nós venhamos perecer, inclusive o senhor, vai todo mundo morrer afogado. Nós não podemos criticar esses homens, de maneira alguma. A atitude deles foi perfeitamente compreensível diante da situação em que eles se encontravam. Volto a dizer, eles estavam vivenciando um processo de aprendizagem, e aprendiz é isso, ele tem que viver situações, ele tem que viver experiência para ter o que dizer aos outros, para ter o que ensinar aos outros. Você tem que passar por episódios na sua vida. É por isso que a palavra de Deus diz que um líder, ele não pode ser um neófito na fé, ou seja, ele não pode ser um sujeito que não tenha experiências. E experiências você não adquire nem orando, nem jejuando, nem lendo a Bíblia. Experiência você só tem um meio de adquirir, é o tempo passando, e é você vivendo as coisas e as situações, e através disso você vai adquirir aquilo que chamamos de experiências. E eles estavam vivendo, meu Deus. Quantas vezes, no meio destas tempestades que nós enfrentamos na vida, nós não vemos nenhum propósito. Eu quero dizer a você o seguinte, que assim como Deus fez com aqueles 12 homens, vamos dizer assim, sabemos que um deles, desde o princípio, Jesus já sabia o que ia dar a vida dele. Mas o princípio pedagógico que moveu a mão de Deus para mover as coisas ao redor desses homens é o mesmo princípio que Deus tem hoje de mover as coisas ao meu redor, ao teu redor. E às vezes nós não passamos por uma tempestade física, ou seja, nós não somos pescadores, não vivemos à margem de um mar, não temos o costume de entrar no barquinho e vivenciar uma tempestade literal e a iminência de um naufrágio e de morrermos afogados. Mas Deus faz com que outro tipo de tempestade venha sobre a nossa vida. É ou não é verdade isso? Eu tenho convicção disso. Eu tenho conversado com pessoas que estão vivendo tempestades assim. E elas me pedem, missionário, me dê uma palavra. Diga alguma coisa em relação a isso que eu estou vivendo, me oriente, eu estou desesperado. Eu já não sei o que fazer, eu estou perdendo a minha fé. Eu estou me deixando levar pelo pecado, pelo vício. Eu sinto que há algo de errado, eu sinto que vou morrer, eu sinto que estou morrendo. Eu sinto que as tentações estão sendo mais fortes.
E eu estou cada vez mais fraco, mais fraco. Quantas tempestades elas vêm contra a tua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida sentimental, emocional. Isso faz parte do ser humano. E tem gente que encontra-se arrasada. Isso não pode ser menosprezado de forma alguma. A depressão é o mal desse século. Pessoas que perdem o sentido de viver. Elas perdem a alegria, elas perdem a motivação de respirar o ar, de ver beleza nas coisas. Elas se entristecem, se amarguram profundamente, elas são infelizes, não são realizadas na vida sentimental. O casamento é um inferno, é contenda, discórdia, é briga todos os dias. E essa pessoa, ela começa a entender que a sua morte está profetizada. Na sua vida financeira, dívidas, em situações no banco, em situações em que você está pegando dinheiro emprestado, que você está sendo envergonhado, que você não está conseguindo pagar nem sequer as suas contas de água e de luz, e que você já não aguenta mais, e que você se esconde dos cobradores, e que você tem pedido dinheiro emprestado aos familiares, e eles já estão virando as costas para você, e você já não suporta mais, e você não consegue entender. Enfim, nós perderíamos um tempo enorme abrindo esse leque de situações de nossas vidas que poderiam se equiparar a essa enorme tempestade que se abateu sobre os discípulos de Cristo e que os levaram a pensar que o naufrágio era a coisa mais certa. E mais, e que Jesus iria morrer com eles. A esperança, a fé depositada em seus corações iria morrer junto com eles. E assim milhares de pessoas estão em nossos dias. Toda aquela esperança um dia semeada, todas aquelas promessas de Jesus de um dia semeadas em seus corações, de uma obra a ser realizada, de entrar no reino dos céus, de pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões, de curar enfermos e doentes, de ministrar a palavra, de ganhar almas, e todas aquelas promessas que um dia enriqueceram o seu coração, te trouxeram alegria, tudo isso está morrendo afogado junto com você. Sua fé está morrendo afogada junto com você. Jesus está morrendo afogado junto com você. E pior, ele não faz nada, ele está dormindo. Não é isso? Porque no meio do saculejo desse barco, no meio desses problemas gigantescos e terríveis que você tem vivido na tua casa, na tua família, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, das tuas finanças, com a tua saúde, parece que Jesus não acorda. Parece que ele não se dá conta, parece que ele não percebe, parece que ele não está bem aí, parece que ele não liga, parece que o sono dele é mais importante do que nos socorrer. E aí é nessa hora que você fica nervoso, fica nervosa, que você sai do sério. E que você vai lá sacudir o braço de Jesus e dizer: vai morrer todo mundo. O Senhor levanta, aí o Senhor não me leva na mão, o Senhor levanta e ajuda a equilibrar esse barco aqui. Pega esse balde aqui e nos ajuda a tirar a água de dentro desse barco. Olha a minha situação, como é que eu estou todo rasgado, descabelado, molhado. Pedro, Tiago, João, está todo mundo ali com o olhar esbugalhado, todo mundo desesperado, nós vamos morrer. Só pega esse balde e nos ajuda a tirar a água que está entrando, porque a coisa é séria. A coisa é desesperadora. E aí Jesus se levantou, pegou o balde que entregaram a ele e jogou no canto do barco.
ficou em pé e estendeu os braços e disse: vento, eu te ordeno, cala-te. Mar, eu te ordeno, aquieta-te. E num estalar de Deus, assim, o vento parou de soprar, as ondas fortes e violentas cessaram, as nuvens se abriram, o sol surgiu e o barco, segundo a segundo, foi pegando novamente o seu equilíbrio naquelas ondas que agora estavam como um espelho, e o barco parou. E aqueles homens ali estavam agarrados no mastro, descabelados e todos rasgados pela luta do naufrágio. E eles estavam ali abraçados, olhando para o mestre, que eles entregaram o balde na mão dele. Que eles disseram que o mestre ia morrer com eles afogados. Que eles disseram que a fé, a esperança, a palavra, o evangelho, tudo iria morrer naquele naufrágio. E eles agarrados ali naquele mastro olham para o mestre e dizem uns aos outros: que homem é esse que até o ar e o vento lhe obedecem? E continuaram a navegar até chegar, enfim, na outra margem. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. E esta é uma palavra que o Espírito de Deus, ele trouxe ao meu coração naquele dia, naquela manhã, das margens do mar da Galileia, quando eu abri a minha Bíblia nesse texto sagrado. O que sucedeu com os discípulos é o que acontece com muitos pais. É simples assim. Eles se esqueceram de uma promessa, assim como nós, no meio de nossas tempestades horríveis, na mesma proporção de violência da tempestade que eles sofreram e enfrentaram. Jesus disse a eles: entrem comigo no barco e passemos para outra margem. Essa é a promessa. Veja, ele não disse: entre comigo no barco e se Deus quiser nós chegamos lá, se não chover forte, se o capeta não se levantar, olha, se a maré se nevoa, nós vamos conseguir chegar no outro lado. Não, ele disse assim: entre comigo no barco, porque comigo no barco nós vamos chegar na outra margem, ou seja, aconteça o que acontecer. Pode chover canivete, venha o que vier, se levante o inferno. Vocês estão debaixo da minha palavra e podem passar os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Entrem comigo nesse barco, se abriguem na minha palavra e venha o que vier, saibam que esta é minha palavra. Vamos chegar na outra margem. Sabe, o mar ouve a voz dele e reconhece a palavra dele, porque o mar foi criado pela sua voz, o sol foi criado pela sua voz. Quando ele disse haja luz, nós estamos falando do verbo de Deus, estamos falando da palavra de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, e a palavra dele, meu irmão, não é como a palavra, a promessa de um homem, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás de uma promessa feita.
se ouve a voz dele, vem a existência. E ele disse: entre comigo no barco, porque nós vamos para outra margem. Um dia eu aceitei o convite de Jesus, e um dia você aceitou esse convite de Jesus. E se não aceitou ainda, é hora de fazê-lo antes que a tempestade venha e você esteja desabrigado dessa palavra. Entre com ele nesse barco, porque nós vamos chegar na outra margem. E essa outra margem é o reino dos céus. Sabe, escute o que eu vou lhe dizer. Esse é um lugar seguro. Esse é o lugar onde ele enxugará de nossos olhos toda lágrima e nunca mais teremos motivos para prantear. Nunca mais teremos motivos para chorar. Ele nunca nos enganou. Ele disse: nessa travessia, nesse mundo, vocês vão ter aflições e tribulações. As tempestades virão, elas são necessárias. Deus está separando homens especiais. Seja forte, seja corajoso, eu serei contigo como foi com Moisés. Não pule desse barco. Sabe por que essa é a grande verdade? Eu vou dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está se sentindo assim, alguém fraco, alguém desprezado por Jesus. Jesus não está nem aí para a sua dor, para a sua tragédia que você está vivendo. E você já está pensando em ir para as drogas e viver na prostituição e voltar a encher a cara de cachaça e ir para esse mundo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Essa é a estratégia de Satanás. Assim como ele tentou fazer com aqueles homens e desestabilizar a fé e a confiança desses homens e fazê-los esquecer da promessa e mais de quem fez a promessa. A promessa é: entre comigo no barco, esse barco tem um destino, esse destino é a outra margem. Venha o que vier e aconteça o que acontecer nessa travessia. Quem estiver comigo no barco está coberto pela força da minha promessa e da minha palavra. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Ele dará ordem aos seus anjos, 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E Satanás, no meio da tempestade, ele começa a te dizer: cadê o mestre? Hein? Cadê? Olha aí a tua situação, rapaz, que você está vivendo. Que porcaria de vida é essa que você está vivendo? Olha esse inferno que é a tua casa, é o teu lar, é o teu convívio com o teu esposo, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua mulher, com os teus filhos, estão nas drogas. Que vida é essa? Olha essa miséria financeira, olha essa doença, essa enfermidade. Você está desenganado. Cadê? Hein? Está dormindo? Está ocupado com outra? Não está nem aí para essa tempestade terrível. Você vai morrer. Com você vai morrer a tua fé. Com você vai morrer as promessas que recebeu. Com você vai morrer o próprio Jesus afogado. Aí ele tenta te revoltar contra o mestre. E aí ele diz para você: olha, quer saber de uma coisa? Cai fora. Quer saber de uma coisa? Pega essa tábua. Pega essa tábua antes que os outros já estão de olho nela. Hein? Pega essa tábua e pula no mar. Vai lá. Esse barco vai afundar. Vai lá, tenta pelos seus próprios meios e pega essa tábua aí antes que os outros peguem na tua frente e pula na água. Vai lá, que você vai ter uma chance de sobreviver. Aqueles que pulam fora desse barco certamente morrerão. E o diabo sabe disso. A promessa de Jesus está para aqueles que entraram com ele no barco e ali permanecem. Preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Muitas vezes nós lutamos no meio das nossas tempestades, não com a origem do mal, mas com a consequência desses males.
A água que entrava dentro do barco trazia tanto desespero para esses homens que tentavam de todas as formas tirar a água de dentro com aqueles baldes de canecas e deram uma caneca para Jesus. Não era a origem do problema, era apenas a consequência, porque o mar da Galileia, não sei se você sabe, não é um mar, é uma lagoa. Não tem correntes marítimas que formam ondas grandes. As ondas são formadas pelo vento. Ali não é um oceano, não é um mar. É chamado Mar da Galileia, mas é uma grande lagoa formada pelo Rio Jordão. Então aquelas ondas eram consequências, a origem era o vento. Por isso, quando Jesus levantou as suas mãos para os céus, ele disse ao vento que se calasse. Ele foi na origem do mal. Muitas vezes nós estamos lutando com as consequências disso. Você está lutando com um problema que você vivencia em casa, vivencia com as suas contas, mas há uma origem de tudo isso e Jesus sabe onde ela está. E vai chegar esse momento, e quem sabe esse momento da tua vida é hoje e agora, que Jesus se levanta nesse barco e que Jesus dá uma ordem ao vento que para. Dá uma ordem aos demônios, aos espíritos das trevas, que têm lançado todo tipo de dardo inflamado, todo tipo de perseguição contra a tua vida, que pare. E vai vir uma grande calmaria. Vou dizer algo a você. Não se jogue no mar. Não tente ir a nado, você não vai conseguir, você vai morrer. O diabo vai ceifar a tua vida, não há nada para você nesse mundo, engano de Satanás. Se você pular nessa água, a tua morte é certa. Fique nesse barco, porque nós vamos chegar na outra margem. Com luta, muitas vezes, dificuldades, mas nós vamos chegar lá, mesmo que descabelados, rasgados e suados pela luta, pelos combates, pelas aflições e pelas situações que Deus permite que venhamos viver. Mas nós iremos chegar nessa outra margem, e lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Esse barco não afunda, porque Jesus está dentro dele. E é Ele quem sustenta não apenas o mar, mas Ele sustenta a terra. Ele sustenta todas as coisas nos cosmos, no universo. Ele tem todo o poder. E naquele momento em que nós estávamos ali, eu mostrei o sol surgindo nas colinas de Bolão, da outra margem, do mar da Galileia. E mostrei a essas pessoas o que a Bíblia diz, que para aqueles que temem ao Senhor, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para aqueles que servem ao Senhor, nascerá o sol da justiça, lá na outra margem. E correrão como bezerros soltos numa estribaria cheia de alegria e de felicidade. A outra margem nos aguarda. Não desista. Não pule do barco. Não aceite o convite do diabo. Não pegue essa tábua. Não salte do barco. Tenha certeza disso. O momento vai chegar em que Jesus se levanta e dá uma ordem. Pense nisso.